Olá a todos, meu nome é Leonel e eu vou-vos apresentar as minhas visões do futuro da educação. Eu sou licenciado em Artes Plásticas e quero-vos desde já explicar que são as visões de um aluno de 25 anos que tem a mania que é artista. Primeiro quero-vos apresentar o José. O José vai nos ajudar a apresentar estas visões. E o José é um aluno do futuro. Qual é a diferença entre o presente e o futuro, onde o José nasceu? A diferença é a tecnologia. Mas como é que nós imaginamos a tecnologia do futuro? Principalmente eu, que tento sempre como é que eu vou tentar imaginar a tecnologia do futuro. As influências que nós temos não nos ajudam muito, porque são da ficção científica e a tecnologia é muito extraterrestre, muito alienígena. Mas eu quero-vos explicar uma coisa. Nós já temos a tecnologia do futuro. A estética da nossa tecnologia hoje em dia é mais ou menos parecida com a do futuro. E isso não interessa a estética. O que interessa é o que a tecnologia vai fazer por nós. Por isso, a minha primeira pergunta é, de vocês, quem tem óculos, devem ser muitos, ou quem vê mal, eu, no meu caso, eu tenho óculos. E os meus óculos, para mim, são tecnologia de ponta. Eu, sem eles, eu não era a mesma pessoa. Se eu tivesse nascido na época medieval, eu não ia conseguir aprender a ler e muito menos aprender a desenhar, que é o que eu faço como profissão. Portanto, eu só vos quero mostrar que a tecnologia tem de ser vista de uma maneira completamente diferente de como o entretenimento e a ficção científica nos pôs a imaginar. Portanto, nós temos de imaginar o que é que a tecnologia pode fazer para nós na sala de aula. E uma das primeiras coisas que uma pessoa pode imaginar logo, vamos perder o quadro preto e o giz. É completamente analógico e arcaico. Nós temos que pensar que a tecnologia digital e os multitouch e etc. vão estar nas salas de aulas no futuro. Têm que estar. E os computadores e etc. E todas essas ferramentas já deveriam estar. Nós já a temos hoje e não estão nas salas de aula. E ninguém sabe porquê. Outras questões que nós temos de ter, temos de perguntar a nós próprios, porque é que a sala de aula continua a ser estratificada e hierarquizada, o professor e as mesas da frente, as mesas do meio, as mesas de trás. E eu escondia-me nas mesas de trás para poder desenhar e falar com os meus amigos. E não é isso que é importante. O que é importante é aprender e gostar de aprender. E então eu fiz este diagrama, que nem é bem uma ilustração, para explicar duas maneiras de tornar a sala de aula mais interessante para os alunos. E isso é o que é importante. A sala de aula tem de ser para os alunos e não para as outras pessoas. Então, de um lado, temos um modo expositivo em que os alunos são todos lado a lado. Nenhum deles está deixado para trás, como aquele chavão. E do lado direito temos um modo interativo, onde os alunos podem estar a brincar em grupo e a trabalhar em grupo. E deste modo nós estamos a promover a ajuda entre alunos, porque os alunos têm de aprender uns com os outros, não só competir uns pelos outros para ver quem é que tem as melhores notas. E eu acho que isso está muito errado e nós temos que mudar isso. Talvez, se usarmos estes métodos, talvez vamos conseguir tirar este sentimento que a escola é uma prisão. Eu sinto isso, eu sentia isso. E aposto que alguns de vocês, quando eram alunos, também sentiam. Porque enquanto os pais têm de ir trabalhar, nós temos de ir para uma sala de aula. Temos de ir para 4 paredes, estar em frente a um professor que podemos não gostar e com colegas que podem nos fazer a vida negra. E então a escola deixa de ser uma coisa que nós queríamos fazer, passa a ser uma prisão. Uma coisa que nós devemos fazer é ver o que é que os alunos hoje em dia gostam de fazer. Eles gostam do computador, da internet, dos jogos, das redes sociais, etc. E eles aprendem coisas com isso. Porque é que nós não trazemos essa vontade e esse interesse para a sala de aula? Por que não usar o videojogo como uma ferramenta interativa de aprendizagem? Por que não? Isso não é inovador o que eu estou a dizer. Já existem alguns projetos, estes são alguns dos exemplos. Este é o único diapositivo que eu tenho para vos mostrar que não é uma ilustração minha. E estes exemplos são os seguintes. Em primeiro lugar, em cima, temos Minecraft EDU, criado pelo americano Joel Levin, que pegou numa ideia que não era dele, que é o Minecraft, que é um jogo interativo
de computador, em que o conceito desse jogo é ter um espaço enorme onde fazer o que querem. Vocês podem construir, podem simplesmente navegar, podem até domar cavalinhos, não estou a brincar. E essa liberdade é o que nós precisamos nas salas de aula, porque se os alunos se vão sentir presos em 4 paredes, porque não lhes dá uma janela onde eles podem explorar? E um pormenor, este jogo tem um espaço, a última vez que foi medido, entre aspas, 8 vezes superior à superfície da Terra. Por isso, se conseguirem imaginar isso, já estão a ver a dimensão de alguma coisa assim. Em segundo lugar, temos Khan Academy. Khan Academy, provavelmente, muita gente já ouviu falar. É capaz de ser o primeiro inovador. O Sal Khan começou a fazer como hobby, a ajudar os seus sobrinhos a aprender a matéria, e os seus vídeos começaram a ser vistos por tanta gente, porque são tão bons a explicar a matéria, que acabou por começar esta pequena revolução. E em terceiro lugar, tenho apenas um exemplo, que é da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, que eles estão pela primeira vez a criar jogos, cursos para se ensinarem as ferramentas para criar jogos, era isso que eu queria dizer. Portanto, vai haver uma geração que vai sair da universidade com as ferramentas e com o conhecimento para fazer jogos educativos. E isso, futuramente, talvez entre no sistema educativo. Esta ilustração explica porque é que ainda não temos as tecnologias na sala de aula. Explica-se a si própria. Existe o dinheiro, existem os lobbies, existe o capital, existe o investimento, existem montes de coisas que temos que mudar. Existem indústrias, como a indústria do papel, que vai sofrer se nós passarmos do papel para o mundo digital. Existem montes de indústrias que vão sofrer quando isto acontecer. Mas tem que acontecer. Portanto, agora vamos passar para outra coisa. O José, outra vez, agora está adolescente e ele mudou muito. O seu interesse já não é aprender, já não é brincar. Ele tem outros interesses agora. Vocês foram adolescentes, vocês sabem. Vocês sabem que, a certa altura, começa a ser importante o sexo oposto, começa a ser importante o aspecto físico, começa a ser importante a sua cultura e... Vocês já ouviram falar de hipsters, não já? Pronto. O que eu quero explicar é que, nesta altura, certas prioridades vão ser alteradas. Mas existem 2 disciplinas que, a meu ver, são importantíssimas. Uma delas é a psicologia e a outra é a biologia. Psicologia, em primeiro lugar, porque psicologia, se nós tivermos um conhecimento profundo da psicologia, nós conseguimos entender-nos melhor uns aos outros, conseguimos entender os problemas, conseguimos pôr-nos no sapato das outras pessoas. E isso cria empatia. E a empatia é uma das coisas mais importantes para o futuro da civilização humana. Nós queremos pessoas mais humanas, mais empáticas, mais inteligentes. E a psicologia vai nos ajudar. Não é a história da psicologia que é importante, é conhecermos a nós próprios. E a psicologia ajuda-nos. De outro lado, temos a biologia. E a biologia é importante porque ajuda-nos a entender como é que o nosso corpo funciona. Nós estamos à mercê de hormonas e de químicos e tudo o que nós fazemos tem impacto no nosso corpo. E se nesta altura os jovens perceberem isso, vão fazer menos erros, vão cometer menos erros. Nesta altura eu agora quero-vos falar de mim, claro, porque eu sou egocêntrico, e do meu percurso. Eu fiz esta ilustração em 2011, quando acabei a minha licenciatura. Foi uma das primeiras ilustrações que eu tentei mostrar ao público. E eu fiz-la porquê? Eu fiz-la porque eu, nessa altura, estava a ver imensos canais do YouTube, que são canais educativos, que eu adorei. Eu andava a comê-los, a ver os vídeos todos. E a certa altura percebi, eu ando a ver isto porque eu estou a aprender, e estou a gostar de aprender, ao contrário do que eu fazia na escola antigamente. Então, eu fiz esta ilustração como uma homenagem, e eu só quero dar a perceber que o futuro passa por aqui. O futuro passa por pessoas que fazem conteúdo educativo fora do sistema educativo, mas que complementa e que dá vontade de aprender. E eu acho que isso é muito importante. Agora quero-vos falar de Richard Feynman, que é um cientista galardoado que ganhou o Prémio Nobel, para não estar a dizer asneiras, em 65. E ele é um ídolo meu. Eu adoro este homem por várias razões. Uma delas é,
numa entrevista na BBC, em 83, poucos anos antes de morrer, ele falou sobre a relação que tinha com o seu próprio pai. E a relação que ele tinha com o pai tocou-me, é impressionante. O pai explicou-lhe desde muito novo, certas noções de física a brincar. Ele, com a brincadeira, com um caminhãozinho e com uma bola e com etc., ele explicou-lhe muitas noções de física sem lhe dar os nomes, sem lhe dizer que a bola no caminhão era por causa da inércia, não precisava, ele simplesmente explicou-lhe porquê. E é muito mais importante entender do que saber o nome das coisas. E é esta citação que eu gostava que vocês lessem. Além disso, Richard Feynman explica uma coisa. Não é importante memorizar. O que é importante é entender as coisas. Hoje em dia, principalmente com a ajuda destas ferramentazinhas, estes smartphones com acesso à internet, nós temos toda a informação na ponta dos dedos. Por que é que vamos memorizar? O que é importante é saber e ter curiosidade e gostar de aprender. E isso é o que eu acho que é importante para o futuro. E Richard Feynman é um modelo para mim por causa disso. Eu agora quero terminar com a ilustração que ganhou o prémio da BBC no concurso What If Visions of the Future. Esta peça eu dei-lhe o nome de Richard Dawkins Was Here porque também é um cientista que eu gosto muito e eu tinha acabado de ler um livro que é o Gênio Egoísta dele e esse livro para mim mudou-me também, é um livro importantíssimo para mim. Eu quero explicar uma coisa. O júri disse que esta ilustração ganhou porque tinha uma visão assustadora e terrível do futuro. Imaginar uma criança cega e surda a ser guiada pela tecnologia. E eu tenho que discordar. Eu aceito o prémio, mas eu tenho que discordar. Eu acho que isto é uma metáfora para algo que já existe hoje. Nós já temos esta ligação à tecnologia. Os meus óculos são o exemplo disso. Eu sem os óculos não era a mesma pessoa. Então eu quero-vos explicar duas noções muito importantes. Primeira, não vamos ter medo da tecnologia. A tecnologia não é o alienígena que aparece nos livros de ficção científica. E em segundo lugar, temos que trazer tecnologia para a sala de aula, para trazer a sala de aula para o século XXI. Portanto, obrigado.